E aí, galera, beleza? Eu fiquei com o quinto ponto das doutrinas da graça, e é chamado de perseverança dos santos ou permanência em santidade, assim chamado pelo Spurgeon. E o que significa isso? O que eu pude entender disso é que aqueles que Deus salvou, aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus predestinou ou elegeu, fica a critério de vocês, eles ficarão em santidades até o dia da volta de Jesus Cristo. Vamos ler a Bíblia para a gente entender melhor isso aí. Romanos 8,30 diz assim: e aos que predestinou, também chamou; aos que chamou, também justificou; aos que justificou, também glorificou. E em 1 Coríntios, vamos explicar Romanos 8,30 primeiro. O que quer dizer? Aqueles que Deus predestinou, também justificou. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi por eles. Então todos os pecados, toda a culpa que havia sobre eles já não existe mais. E aos que justificou, também glorificou. Glorificou dá a ideia de que aqueles que são chamados por Deus irão ser salvos. Porque glorificou. Quando Cristo foi glorificado, ele foi para junto do Pai. E assim vai acontecer com a gente, que é salvo. Em 1 Coríntios 8,9 diz o seguinte: ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui está bem claro, ele os manterá firmes até o fim. Para você, o que é manter firme? Para mim, manter firme é manter alguma coisa, eu segurando essa coisa, de modo que ela não saia da minha vontade, ou não faça algo aquilo que eu não quero que ela faça. E assim eu creio que essa passagem está dizendo que aqueles que Deus chamou não vão sair da vontade dele, não vão sair das mãos dele, não farão aquilo contra a vontade dele, ou seja, serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E nada disso acontece pelo esforço do homem, pois em Mateus 13, 21 e 22 diz o seguinte: todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Ou seja, aqui quer dizer que o homem por si só não consegue permanecer em santidade, porque as paixões desse mundo, as coisas desse mundo o atrapalham. Então é necessário que a mão de alguém que esteja sobre ele o mantenha firme. No caso, é a mão de Deus, que fala em 1 Coríntios 1,8. E isso acontece pelo zelo de Jesus Cristo através do Espírito Santo. João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, e eles jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar as mãos de meu Pai. Então ninguém pode tirar a gente da mão de Deus. Ou seja, essa história de perder a salvação é um engano. A gente foi amado mesmo estando em pecado, mesmo estando em nossas imundícias e tudo a nossa maldade. Então, como pode Deus nos amar quando a gente estava assim, e a gente pecando, ele deixar de nos amar? Isso é inaceitável. Isso é uma heresia, porque você está chamando Deus de um adolescente. Adolescentes são assim, eles amam uma hora e daqui a pouco não amam mais. O amor de Deus sobre nós é um amor maduro, é um amor que, na verdade, ele já sabia de tudo isso que a gente, todos os nossos pecados, mesmo assim, ele decidiu nos amar. O que torna isso impossível, fazer com que o pecado possa nos tirar da graça de Deus. E vamos ler lá Filipenses 1,6 e Jeremias 31, 31 e 32. Filipenses 1,6 diz o seguinte: estou convencido de aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo diz muito bem aí que se Deus começou a boa obra em você, ele vai completar até o dia do Senhor Jesus Cristo, até o dia que Jesus voltar. Então não tem essa história de tipo, então se Deus me amou, eu vou sair zoando aí, sair pecando, fazendo tudo de errado, que mesmo assim você salva. Não, se você faz isso, você está provando que o amor de Deus não foi revelado a você. Porque se você ama a Deus, você faz de tudo para agradá-lo.
Jeremias 31, 38 e 32 diz o seguinte: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Outra coisa que diz aqui, que a aliança feita antes foi quebrada pelo povo, mas essa nova aliança, que é Jesus Cristo vindo até nós, morrendo por nós e ressuscitando para que nós ressuscitássemos com Ele, é a aliança inquebrável, que não pode ser quebrada pela mão de homens. Então Deus permanece firme e não há como homem, qualquer coisa que a gente faça aqui, perder isso, perder essa salvação, perder essa aliança, quebrar essa aliança com Deus. E eu marquei um texto lá daquele site www.monergismo.com.br e diz assim, ó: se possível ao salvo cair da graça, após tão grande projeto realizado, quem seria o maior prejudicado? Talvez você pense, claro que o pecador, pois iria sofrer no inferno. Engano seu. Para chegarmos à conclusão correta, precisamos observar que todas as coisas envolvem tudo o que Deus, nos amando, já decidiu nos dar desde a eternidade e realiza no tempo presente. Hendrickson observa que todas as coisas devem ser entendidas num sentido muito mais amplo, tanto as coisas materiais como espirituais, onde tem o mesmo significado amplo. Certamente, o maior prejudicado seria do próprio Deus. Todo o projeto do Pai seria frustrado, todo o sofrimento do Filho seria inútil, toda a obra do Espírito Santo seria ineficaz. Quanto você investiu para receber a sua salvação? Você não tem nenhuma parcela sequer em sua salvação. A Escritura declara que todo o investimento da salvação foi exclusivamente de Deus. Então Deus seria o maior prejudicado se aqueles que Ele chamou para a salvação saíssem do caminho, porque seria ineficaz a obra do Espírito Santo e a morte de Cristo naquela cruz. E voltando àquela parte lá, aqueles que foram chamados não vivem uma vida sem pecado, mas vivem uma vida buscando a plena santidade. E eu até marquei aqui, e quando caem em pecado, o Espírito Santo logo os convence do pecado, gerando arrependimento em seus corações. Se fosse pela vontade desses que foram salvos, eles seriam completamente santos, mas devido à sua natureza, a ser descendência carnal de Adão, isso não é possível. Eles não conseguem alcançar o topo máximo da santidade. Mas essa é a vontade deles, é agradar o Pai, é serem santos porque Deus é santo. Para finalizar, Romanos 8, 37 e 39 diz o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E com esse texto eu não preciso dizer mais nada. Esquece essa história aí de perder a salvação. Nada pode nos separar do amor de Deus. Uma vez salvo, para sempre salvo. É isso aí, galera. Esse foi o meu ponto, espero que tenham gostado. E abraço, até a próxima.